Eu sou a Prof. Cris e hoje nós estaremos falando de função exponencial. Então, toda função exponencial, ela pode ser escrita como f de x igual a elevado na x. A é uma constante e ela necessariamente precisa ser positiva e ainda diferente de 1. Este A a gente chama de base e x é o nosso expoente. Então, justamente pela variável estar no expoente que ela recebe o nome de função exponencial. Então, nós faremos dois exemplos utilizando esta função aqui, f de x igual a 4x. Então, no primeiro caso, devemos calcular f de 2. O 2 está no lugar do x, então, que nem em todas as outras funções, faz-se a troca do 2 no lugar do x. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então 16. Primeiro exemplo, ok. Nesse segundo caso, nós precisamos encontrar o valor do x para que o resultado seja 256. Então, a operação que nós precisamos fazer é 256 é igual a 4 elevado na x. Então, como a gente vai efetuar essa equação exponencial? Nós precisamos do lado de cá encontrar uma base 4. Então, nós vamos fatorar o 256 e aqui nós podemos dividir logo por 4 ou nós podemos ir dividindo por 2. Então, se eu dividir 256 por 2, eu vou ter 128. Por 2, novamente, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2 e por 2, 1. Como nós precisamos uma base 4, eu vou contar quantos conjuntos de 4 eu obtive. 1, 2, 3, 4. Então, esse 256 eu posso escrever como 4 elevado na 4. Agora que eu tenho minhas bases iguais, né? Eu posso analisar a igualdade dos expoentes. Então, aqui nós teremos que o x equivale a 4. E resolvemos, então, a nossa equação exponencial. Nos próximos dois exemplos, agora, nós estaremos abordando essa mesma situação do exemplo 1, mas dentro de um problema. Então, neste primeiro exemplo aqui, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. E essa proposta de salário, então, ela vai ser dada por esta função exponencial, onde T representa o tempo em anos e S o nosso salário. Então, a pergunta é, de acordo com a proposta do sindicato, qual será o salário quando o funcionário tiver 2 anos de tempo de serviço? Então, é a mesma coisa que calculamos na A do exemplo 1. Eu preciso fazer o S de 2, ou seja, onde está escrito T, eu vou escrever 2. Então, primeiro se realiza potência, 1,03 elevado ao quadrado é 1,0609, e agora a multiplicação, 1.800 vezes esse valor vai dar 1.909,62. Então, este é o valor do salário que, segundo esta equação, nesta empresa, o funcionário com 2 anos de serviço receberá. E o nosso terceiro exemplo, então, é sobre um experimento de bactérias, do aumento do número de bactérias de uma cultura, que é dado por esta expressão aqui, também uma função do tipo exponencial. Nesta, nós precisamos calcular, então, o T, que é o nosso tempo, e o N é o número de bactérias. Então, a pergunta é: quanto tempo após o início do experimento a quantidade de bactérias será 19.200? Então, o 19.200 é colocado no lugar do número de bactérias e eu preciso, então, resolver esta equação aqui. Então, inicialmente,
o nosso t está no expoente e é ele que nós precisamos descobrir. Então, nós precisamos conseguir deixar esse t isolado, né? Que é assim que se resolve qualquer tipo de equação. Então, inicialmente, o 1.200 ele está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, fazendo a operação inversa, dividindo. Igual 2 elevado na 0,4t. 19.200 dividido por 1.200 vai dar 16. 2 elevado na 0,4t. E da mesma maneira que antes, nós precisamos escrever este 16 como uma base de 2. Então, 16 eu posso escrever como 2 elevado na 4. E, tendo bases iguais, trabalhamos com a igualdade dos expoentes. Então, aqui nós só precisamos igualar o 4 ao 0,4. Então, 4 é igual a 0,4t. O 0,4 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo, e 4 dividido por 0,4 é 10. Então, o tempo suficiente vai ser 10 para conseguir chegar em 19.200 o número de bactérias. Certo? Então, função exponencial, a base inicial é esta, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!